Helena, há quem diga, né, até ali que o impacto dessas tarifas ele será muito mais político e reputacional do que inflacionário, pelo menos olhando aqui num curto prazo. Primeiro eu queria entender se você concorda ou não com essa leitura e quais os setores que você tem ali visto ou trabalhado ali da nossa economia que devem sentir primeiro os efeitos, então, desta nova aí tarifa americana. É uma tarifa que desde o seu anúncio tem um componente político muito grande, né? Assim, ao contrário do que a gente viu nas tarifas anunciadas para outras economias, México, Canadá, União Europeia, China, enfim, a gente pode ficar aqui falando de todas, os Estados Unidos têm tido superávit em relação comercial com o Brasil já há muitos anos. Então, é uma tarifa que de fato tem um componente político e que qualquer tipo de impacto que aconteça vai passar pelo campo político. Acho que restam poucas dúvidas em relação a isso. Impacto para a inflação, na minha leitura, num primeiro momento, tende a ser positivo, porque se a gente exporta carne, se a gente exporta fruta, se a gente exporta commodities, soft commodities, né, que são commodities do dia a dia, que a gente consome no dia a dia, a tendência é que tenha mais oferta no mercado brasileiro e, com isso, a gente tem uma queda nos preços do mercado brasileiro. Não à toa, na ponta, a gente já começa a ver queda no preço de algumas frutas, queda no preço de carne, porque muitos desses produtos não estão mais sendo embarcados. Então, talvez, no primeiro impacto, a gente tenha um impacto inflacionário para o Brasil positivo e, ao contrário, para os Estados Unidos negativo. A gente já tem visto, né, notícias de suco de laranja mais caro, carne mais caro. Então, acho que, pensando em inflação, para o Brasil, num primeiro momento, a notícia não chega a ser ruim. Agora, pensando nos setores que vão ser afetados, evidentemente, a notícia é ruim. A gente é a ponta fraca da história, né? É a maior economia do país brigando com a gente. Então, acho que agro, de maneira geral, vai sofrer bastante, tanto pecuária quanto algumas frutas, como é o caso de laranja, tende a sofrer, indústria de aviação tende a sofrer por conta de Embraer, embora a gente tenha algumas especulações aí no mercado de que talvez a Embraer saia um pouco dessas tarifas, por hora não tem nenhuma notícia oficial sobre isso, então Embraer tende a sofrer, setor de aço e alumínio já está sofrendo, tende a sofrer bastante também, que são setores que que mais exportam produtos para os Estados Unidos. Então, olhando do ponto de vista macro, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil é a ponta fraca e que vai ter muito setor sofrendo, sim, se essas tarifas entrarem em vigor no dia 1º e ficarem valendo aí por bastante tempo.